Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Muita alegria estarmos aqui novamente, no terceiro domingo, rogando sempre a Jesus que nos envolva, nos ampare, nos dando sempre o equilíbrio e a serenidade que tanto necessitamos. Hoje estamos aqui com o Antônio Marcos e com a Michela, que fará também os seus cumprimentos. Bom dia, Teca, bom dia, Michela. Um bom dia especial ao nosso amigo Miguel, que nos encontrou hoje pela manhã e nos presenteou com um belo livro. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, aos nossos queridos irmãos em Cristo. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã e podermos participar desse trabalho, desse momento além da vida. Michela. Bom dia a todos, bom dia Cacá também. E como você falou, Antônio, o Miguel se levantou cedinho para vir, O valor da amizade, da bondade, do amor entre as pessoas não tem preço. Então que hoje a gente tenha uma manhã abençoada. Bom, como primeiro momento, então, nós vamos passar para o momento espírita, que nos falará sobre Só o Bem Prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem alguma vez? Certamente não. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos é do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln enquanto este assistia a uma peça teatral. O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi, o homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra? Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia: "Eu tenho um sonho." E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina disparada por um covarde que se escondia entre a multidão na tentativa de matar seu sonho conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem. Mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia? Mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos foram assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências. Terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser refeito, terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu o bem, exemplificou-o, e seus ensinos são lembrados pela humanidade. Seu cérebro físico foi apagado, mas ninguém jamais logrou erradicar da face da terra suas ideias.
embora muito se tenha tentado. Elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que essa assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito. Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí a mensagem do Momento Espírita, então. E nós vemos que realmente mata-se o homem, né? Mas não mata-se uma ideia. Porque tudo aquilo que eles fizeram, aquilo que eles construíram, aquilo que eles idealizaram, continua até hoje. Assim como a ideia de Jesus, né? Como Jesus matou-se o homem, mas os ensinamentos, os exemplos estão até hoje muito vivos no coração de todos nós, né? E a gente vê mesmo que realmente o bem prevalece, por mais que a gente ouve às vezes falar de tantas coisas ruins, mas a gente vê que o bem também caminha muito mais, que não é tão divulgado, né? Mas ele também caminha, não é, Antônio? Certo, Terezinha. O bem sempre prevalece, sempre. Nós é que teimamos ainda com nossa vaidade, o nosso orgulho, e insistimos em nos manter, às vezes, nesse momento interior nosso que às vezes está escuro, porque somos feitos de luz e trevas. Somos filhos de Deus, a unidade, o amor, a luz, e Jesus que veio representar e viver isso e nos ensinar, né? Ele viveu com tanta intensidade tudo isso que permanece até hoje, mesmo com o nosso orgulho, a nossa vaidade, tentando de alguma maneira modificar seus ensinamentos nas entrelinhas, mas a essência do seu ensinamento permanece viva, cada vez mais forte, pois quando vamos melhorando, quando vamos crescendo, porque ainda somos crianças espirituais, quando nós vamos crescendo, nós vamos nos modificando, aí a compreensão desse amor, o amor de Deus que está conosco, que está dentro de nós, pois, como disse antes, somos luz e trevas, composto das duas substâncias, mas estamos voltando para a luz, como o filho pródigo que abandonou o pai, abandonou a sua parte na herança e depois retorna jubiloso depois de tanta dor que passou, e o pai o recebe de braços abertos, mostrando que o bem sempre prevalece. Bem, isso, a mensagem do Momento Espírita, ela fala, né, então, que esses nomes desses algozes aí a gente não se lembra mais, graças a Deus, né, que a gente nem se prendeu a isso, né, o que fica mesmo pra gente é o exemplo desses homens, né, vamos dizer, desses missionários, né, que vieram com propósito e cumpriram,
E aqueles que o mal fizeram, graças a Deus a gente nem lembra, né? Porque é o bem que tem que sobressair sempre, não é, Michela? E a gente não precisa nem ir muito longe para ver isso, né? Olha, é só olhar ao nosso redor. Às vezes a gente tem os vizinhos, os amigos, e sempre às vezes tem um que a gente não bate muito bem, né? Que briga e tudo mais. E quando a gente se muda ou sai daquela situação, aquele ali a gente deixa pra lá. Mas aquele amigo que estava lá na nossa casa o tempo inteiro, ajudando, tomando café, conversando, ele é lembrado com muito carinho. Então que a gente, né, com esses ensinamentos todos, como o Antônio falou, a Teca veio comentar, que a gente seja também esse amigo lembrado pelos outros com carinho. Que a gente seja esse benfeitor, essa conexão, esse elo com as pessoas, que elas lembrem de nós com esse amor, dizendo, puxa, que saudade que eu tenho desse amigo, porque ele sempre foi bom. Então isso é o bem prevalecendo sempre. É bem isso, Michela. Bom, hoje, nós estamos estudando, então, o livro do Caio Barchutel, Vida e Atos dos Apóstolos. E como nós estamos fazendo desde que quando iniciamos o estudo desse livro, sempre a gente coloca, né, um personagem da Boa Nova. E hoje, então, como o texto aqui já vai falar sobre ele, e os capítulos seguintes, 3 capítulos seguintes também vai estar falando a respeito, nós vamos então hoje falar acerca de Estevão, né? Um grande trabalhador da seara de Jesus, né? E que a Michela vai trazer para nós, em primeiro momento, a Michela vai trazer para nós o que ela preparou. Então a gente tem uma descrição de Estevão, né? Principalmente a gente pode encontrar isso no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, que eu aconselho todos a ler. E diga-se de passagem, né, Teca, como diz nosso amigo Arthur Valadares, que hoje está em Londrina, por coincidência, que se não fosse Estevão, nós não teríamos o Paulo, que nos deu tantas as cartas, que é adorado por todos, né? Que é lido o tempo inteiro as cartas de Paulo. Mas quem foi Estevão? Primeiro a gente tem que entender que Estevão já era um espírito muito bondoso. A mãezinha dele, né? Ele tinha uma irmã chamada Abigail, ele é filho de Josedepe, que é judeu também, tá? Ele morou lá no ano 34. E ele e a irmã sempre tiveram da mãezinha um ensinamento de Moisés, né? O ensinamento das escrituras. E ele sempre foi muito apegado, ele tinha já no seu íntimo essa ideia do que viria um Messias, do Deus único. Ele já tinha esse amor, essa compaixão para com todos. E a vida dele, o pai dele, né? Que eles trabalhavam numa fazendinha que eles tinham, e naquela época lá em Corinto, onde eles moravam, tá? Viviam na cidade de Corinto, ele sofre muita opressão dos dominadores romanos, né? E muitos bens tinham sido confiscados pelo império, né? E aí o pai deles vai numa reunião e inflama-se, né? Contra esses confiscamentos que estavam tendo com os povos, com as propriedades. Ele se irrita, se inflama com aquilo tudo, ele se revolta com esses desígnios, e aí o que acontece é que ele acaba tendo a sua terra sendo retirada também, né? Ele perde isso pelo romano Licínio Minúcio, e aí ele se revolta, ele sai de lá, ele apanhou, ele sai de lá machucado, revoltado, e ainda tiraram o único bem, que é o pequeno sítio que eles tinham, né? Ele foi lá protestar e acabou tendo tudo isso. E aí, na volta para casa, ele irritado, ainda bravo com o Licínio, ele ateia fogo na propriedade do Licínio. Esse o pai de Gesiel, né? Que depois a gente vai conhecer ele como Estevão, tá, gente? Então,
Os soldados acabam levando a família toda presa, que é a Abigail, que era a irmã mais nova, Gesiel, que mais tarde vai ser o Estevão, e o pai para a prisão. Lá eles apanham, ficam presos, só que enquanto o pai estava preso, ficava injuriado, né, com a injustiça, irritado, bravo, blasfemando, vamos dizer assim, Gesiel e a irmã Abigail, eles sentaram em oração, lembrando da mãezinha, e começaram a fazer a oração dos aflitos, que eles tanto tinham no seu coração, que trazia serenidade, que trazia a esperança no coração deles. Então eles não se abalaram muito com isso, né? De qualquer modo, no outro dia, no julgamento deles, o pai começou a ser açoitado, né? Eles foram condenados, o pai começou a ser açoitado, e ele não conseguindo ver isso, ele disse que foi ele que ateou o fogo. Mesmo todo mundo sabendo que não, porque ele ajudou a apagar o fogo. Ele foi correndo quando teve o fogo e ajudar a apagar, né? Mas aí ele acabou sendo açoitado junto, mas ele fez isso em honra ao pai dele. O pai dele já era velhinho e estava sendo açoitado até a morte. Então ele tomou as chicotadas no lugar do pai, tendo aí o primeiro mandamento de Jesus, né? Honrai o pai e a mãe. E ele honrou realmente o pai, defendendo-o. Mesmo assim, o pai foi morto diante deles. A irmã Abigail, naquela época, as mulheres elas tinham que ter um homem para acompanhar, né? Principalmente elas não poderiam estar à solta. Ela foi jogada à rua para se virar, mais ou menos isso. Ele não sabia o que seria feito dela, e ele foi levado para as galeras, né? Depois que ele ficou um tempo na prisão se recuperando das chicotadas, ele foi levado como escravo nas galeras. As galeras são aqueles barcos que o pessoal remava interno, ficava naquela parte de baixo, eles remando, né? Dizem que as pessoas lá duravam no máximo 4 meses, de tão esforçado que era o trabalho e tão difícil. Ficavam adoentados, fracos, e acabavam morrendo em pouquíssimo tempo. Só que Gesiel, como eu disse no princípio, já era diferenciado, né? Ele tinha uma tranquilidade, uma aceitação, uma serenidade em seu coração inabalável. E ele nas galeras, trabalhando, ele era bondoso sempre, gente. Ele fazia tudo o que ele podia em qualquer situação. Mesmo ele tendo passado por tudo isso, momento algum ele se revolta, momento algum ele fica bravo com aquela situação política, ele blasfema sobre alguém. Ao contrário, ele evitava motins dentro do barco, porque teve uma passagem, né, que a pessoa disse que aquilo ali, o pessoal interno, né, trabalhando, que eles iam morrer ali, que eles precisavam fazer alguma coisa, né, querendo um motim. E aí Gesiel falou assim: todo trabalho é digno, quanto mais esse trabalho é honrado. Olha só, gente, ele era escravo, foi jogado como escravo, estava ali, e ele fazia o melhor que ele podia, porque ele dizia que todo o trabalho vem de Deus, e a gente tem que aceitar ele e fazer o melhor que pode sempre. E aí ele começou a ser reconhecido não só pelas pessoas que estavam ali, porque ele dava esperança, dava segurança, ele falava das leis que ele conhecia, né, que ele era muito estudioso nisso. Ele começou a ganhar também, a conquistar também os romanos, as pessoas que estavam no barco, né, os líderes, pela sua bondade. Até que um romano ficou doente, um chefão lá ficou doente, ele acabou auxiliando ele, e quando ele chegou eles chegaram na cidade, no porto, aliás, e ele já estava um pouco doente e tudo mais, o romano acabou libertando Gesiel, pela sua bondade, por tudo que ele fez no barco, por todos, né, o tempo inteiro trabalhando, além de sem reclamar, porque eles estavam acostumados com as pessoas reclamando, brigando, né, os romanos, não querendo, obviamente, estar ali, chicoteando, mas Gesiel era diferente. Ele aceitava com amor,
Ele fazia o trabalho melhor perfeitamente. Ele terminava ali, ele ajudava em outra coisa. Então, assim, ele era totalmente diferente. Então, ele acabou sendo solto, né? Mas já estava doente, já estava no porto de Jope. Ele foi deixado já doente, né? E ele lembrava da irmã, não sabia onde que a irmã Abigail se encontrava. E lá, Gesiel, nesse porto, né? Estava cansado, doente, ele estava no caminho, ele pede auxílio para uma pessoa que estava tentando ver se ele estava meio que desmaiado, meio que dormindo, não sabia. A pessoa estava meio que verificando, vamos dizer assim, os pertences, né? Ele acaba ajudando essa pessoa e questiona se ele, mostrando que ele precisava de auxílio. E essa pessoa lhe foi grata também, mesmo ela querendo fazer o mal inicialmente, mas ele ajudou. E disse assim: olha, eu não consigo, mas eu conheço os homens do caminho. Esses homens do caminho, eles ajudam todo mundo. E aí Estevão foi até esses homens do caminho. Só que ele estava muito doente, muito machucado. Então esse primeiro cristão que acolheu ele, disse assim: olha, eu não vou conseguir te ajudar totalmente aqui, então eu vou te levar para Jerusalém, para a casa do caminho, lá nos apóstolos, com Pedro, com todos os apóstolos. E ali ele foi levado então lá para Pedro. E Gesiel, Gesiel, na verdade, nos delírios deles com febre, ele falava as escrituras. E Pedro se impressionou com isso. Quando Gesiel melhorou, Pedro perguntava: olha, você dormindo, você começava a falar as escrituras. E aí Gesiel contou a história e falou assim: eu quero muito conhecer, dizem que vai vir esse Messias, ele acalenta meu coração, ele me dá a força. Aí Pedro senta com ele e diz para ele: olha, o Messias já veio, ele era Jesus. E Pedro começa a contar tudo que Jesus, toda a história de Jesus até o Calvário. Ele conta os ensinamentos e aquilo preenche Gesiel de um jeito que a sua luz se torna indescritível o que ele estava sentindo. E aí Pedro então entrega os escritos de Mateus para Gesiel e ele estuda e ele diz: esse é meu mestre, esse é o Messias que veio. E ali ele se transforma. Como na cidade tinha muitos, Jerusalém tinha muitos romanos, né? Eles trocaram o nome para Estevão. E ali Estevão então começa a pregar sobre Jesus. Ele começa, o amor dele não era só falar, gente, não eram as palavras que Estevão jogava, lançava nas predições, né, nas reuniões. Era o amor. A palavra dele era impregnada de amor, porque ele tinha essa confiança, essa serenidade, esse amor tão grande pelo Messias, mesmo não o conhecendo, mas casou com todos os seus ideais. Porque mesmo ele não conhecendo, ele fazia tudo que Jesus ensinou. Então aquilo casou com todas as ideias dele. Então ele transportava esse amor e essa esperança para as pessoas. E ali Saulo, né, de Tarso, que é o nosso querido Paulo, que vai se transformar mais tarde, ouviu falar dele. E Paulo havia, num churrasco na casa de Zacarias e de Ruth, ele conheceu Abigail, porque Zacarias e Ruth adotaram Abigail, que era irmã de Gesiel. E Abigail falava para Saulo do irmão dela, Gesiel, que conhecia todas as escrituras, porque Saulo, né? Ele conhecia tudo, gente. Ele sabia de cabo a rabo. Ele era defensor das leis de Moisés. Ele sabia realmente, ele vivia aquilo. E ele se encantou com Gesiel, que Abigail falava com tanto amor. E ali eles fizeram promessas. A Abigail, né, se transformou em noiva dele. E ali ele fez uma promessa para ela: eu vou achar teu irmão e vou trazê-lo de volta.
de tão encantado que ele também estava. E Abigail contava as escrituras que eles liam e como que Jesiel fazia. Ele estava incomodado ainda, Saulo, porque ele estava sendo doutor, ele ia ser, era um menino prodígio, vamos dizer assim, né? E ele estava ainda lá no Sinédrio, ele sendo colocado cada vez mais alto de tanto conhecimento que ele tinha, né? Ele sabia argumentar, ele era ótimo nesse tipo de coisa. E ele estava incomodado com aquela turma da Casa do Caminho, que estava aí com esse Messias, e mudando o que Moisés, entre aspas, né? Porque Jesus não veio mudar nada, ele veio mostrar a lei. Mas ele estava assim, incomodado com aquilo ali. E aí resolve ir numa reunião dessas, e onde estava Estevão pregando. E aí Saulo, olhando aquela força daquele jovem, ficou impressionado com a habilidade de falar, com a conduta, com o amor, com umas coisas que ele não esperava. E aí Saulo, indignado, ele começa a falar das leis, ele começa a provocar Estevão sobre as leis, confrontar Estevão, né? E Estevão, com a sua serenidade, porque ele já tinha Cristo em seu coração, ele começa então a responder a Paulo e não entra naquela discussão. Saulo fica indignado com tudo isso, né? E acaba levando Estevão depois, mais tarde, preso na frente do Sinédrio para ser julgado lá por blasfêmia, por tudo isso. E lá dentro do Sinédrio, Estevão e Saulo entram em discussão sobre as leis e tudo mais. E Saulo é derrotado moralmente na frente de todos, né? Ele não tinha mais argumentação. Estevão, com a sua paz, com seu amor, ele transcrevia Cristo. E assim como aconteceu com Cristo, né? Saulo perde toda a decência, vamos dizer assim, perde o couro, né? E entra na violência. E mesmo violentando, batendo no Estevão não reage. Com amor nos olhos e serenidade, estava já com o corpo cansado, mas a sua serenidade era imperturbável. E Saulo não conseguia, ele não aceitava, como que ele não reagia, como que ele não batia, ele estava pronto para a briga e ele não reagia. Como que eu vou ficar batendo uma pessoa que não reage, né? Foi ali, bateu 2, 3, 4 vezes e parou, porque o cara não reagia, né? Ele queria que inflamasse também, que ele perdesse aquela serenidade, que ele mostrasse que Deus não era isso, né? Que ele estava falando, Cristo não era isso que ele estava falando, só que não aconteceu. Ali Saulo perdeu de novo. E aí ele fica, como que pode ser? Você é indigno, você não chega nem a fazer nada, né? E Estevão fala para ele, olha, Jesus difere pela sua paz e pelos seus atos, né? Difere de ti, dos teus atos também. Então ali ele acabou. Saulo acabou levando ele à praça pública, ser preso para fazer o apedrejamento. E nesse momento ele leva a noiva Abigail, né? Leva a noiva Abigail, e Abigail reconhece o irmão, óbvio, né? E Saulo, já vendo aquela situação, que daí eles tiram Estevão, eles vão para um meio que um quarto, um local mais afastado, para ele entender o que estava acontecendo, porque a hora que ele viu a reação da noiva dele, que ele amava do fundo do coração Abigail, que ela vê que é o irmão, e ele vê que é o irmão dela, o Estevão, que é o Jesiel. E aí ele já não tinha mais o que fazer também, né? Porque já tinha sido condenado, já ia ser o apedrejamento, ele não tinha como voltar atrás. A irmã Estevão pergunta para a irmã, né? Com quem que ela estava, quem estava cuidando dela, e ela apresenta o noivo, que é o Saulo. Que
foi o primeiro perseguidor cristão, diga-se de passagem, né? E Estevão foi o primeiro mártir, né? Foi o primeiro a morrer em nome de Cristo, de todos. E aí Estevão abençoa e disse que Saulo era detentor de muito conhecimento das leis de Moisés. Então ele era um homem bom e justo, que ela deveria ficar com ele e honrá-lo. Saulo, olhando aquilo, ouvindo aquilo, foi onde começou, vamos dizer depois, a trajetória de Saulo em Paulo. Foi o primeiro, né? De uma certa forma, Estevão, né, ajudou na conversão, né? Se não fosse Estevão, não teria Paulo, né? Como eu disse, né? E aí, Estevão é morto, apedrejado em praça pública, né? E olha, Deus ensina a gente demais, o tempo inteiro. E olha só, o algoz, que era Saulo, que passou a ser um grande perseguidor cristão, nas portas de Damasco, né, onde depois uma outra história nós vamos contar, ele se transforma em Paulo de Tarso, né? O tempo inteiro Deus coloca a vítima e o algoz juntos para se recuperar, para que a gente transforme tudo isso que a gente tem. Enquanto hoje mesmo no Momento Espírita eles falaram, enquanto uma única alma maldizer sobre você ainda tem que trabalhar e recuperar isso. Então por isso Deus coloca algozes e vítimas sempre juntos, para que essa raiva, essa situação se transforme em amor, mude. E aí Paulo, quando ele mais precisa, quando ele mais reza a Jesus, dizendo que ele não tinha mais condições, que ele precisava muito auxílio, Jesus manda Estevão. E Estevão passa a ser o mentor de Paulo em todas as situações, não é isso, Teca? Sim, olha só, que mudança, né? A gente vê assim que Estevão era um espírito já diferenciado, né? Um homem de muita fé, um homem envolvido mesmo pelo Espírito Santo e um jovem, né, que é um espírito assim que retorna à pátria espiritual muito jovem, né, porque segundo a literatura fala que Estevão acaba desencarnando com 29 anos, olha só, jovem de tudo, um menino ainda, né, mas que já deixou um exemplo, um legado muito grande. A gente vai voltar agora para o estudo que nós fazemos mesmo do Vida e Atos dos Apóstolos, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Dispenseiros da Comuna, né? Isso está no capítulo 6, de 1 a 6 de Atos dos Apóstolos. Diz assim então: nesses dias, porém, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. E os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e nós atenderemos de contínuo à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, tendo orado, lhes impuseram a mão. É um texto assim que a gente fica assim, nossa, mas né, meio complexo, mas a gente tira daqui ensinamentos profundos, viu? Porque quando ele diz assim, olha, e os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, vocês veem que é uma lição que ele nos dá aqui também, de que nós não podemos fazer nada sozinho, né? Nós não estamos, na verdade, sozinhos também.
A gente sempre depende um do outro, e para que às vezes um trabalho possa fluir, às vezes é necessário da opinião de outras pessoas, é necessário que há uma comunhão, é necessário que haja assim, uma assembleia e todos discutem o problema, porque muitas vezes você tomar uma decisão sozinho pode ser uma decisão às vezes equivocada, né? E nós vemos também que quando ele diz assim, olha, não é justo, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Um outro ensinamento que a gente tira daqui é delegar função, né? A gente também tem que aprender isso na nossa vida, delegar função dentro, às vezes, do nosso trabalho, dentro da nossa casa espírita, né? Uma vez que você não pode fazer nada sozinho, você também tem que aprender a delegar funções, né? E assim o que ele fez. Aí ele continua, não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus, perdi aqui, e sirvamos à mesa. Veja só, esse ensinamento aqui também é bem interessante, porque nós vemos que mesmo no livro Paulo Estevão que a Michela estava citando, eu acho que lá no capítulo 5, se eu não me engano, lá na segunda parte do livro, eu li esses livros, eu revi esse livro esses tempo atrás e algumas coisas ainda ficaram. E lá na segunda parte desse livro, a gente vê que Paulo vai até Jerusalém, a chamado de Pedro, e lá ele vê uma situação assim, bastante conflitante, né? Porque o trabalho lá da Casa do Caminho também tinha uma demanda muito grande, eles estavam com muitos doentes, né? Muitas pessoas que procuravam o auxílio daquela casa, e por conta disso, então, os alimentos também já estavam assim, que meio que escasso. E Paulo, então, conversando com Tiago e Simão Pedro, eles, então, deliberam ali, e Paulo, então, se propõe a fazer um trabalho de divulgação da Boa Nova, né, dos ensinamentos de Jesus. Mas ele diz assim, aí Tiago diz para ele assim, mas e dinheiro para tudo isso? E ele fala assim que, como ele era tecelão, e Barnabé, que o acompanhava nessas viagens, era o oleiro, ele falou, nós podemos então trabalhar e nós angariar o dinheiro para o nosso sustento, e em contrapartida nós vamos pedir auxílio, né, das comunidades para que envie então dinheiro para a igreja de Jerusalém, para a Casa do Caminho. E ele falou assim, e como nós trabalhamos, eles não vão poder falar que nós estamos vivendo à custa do dinheiro deles, porque nós vamos trabalhar e ter ganhar o nosso próprio sustento. Então a gente vê a gente vê que essa dificuldade, né, que os apóstolos estavam passando aqui, ela estava também, e está relatado nesse livro, e que nós vemos que essa dificuldade continua até hoje. Nós vemos nossas casas, né, muitos passando às vezes por dificuldades, porque não tem ajudas, assim, muita ajuda, depende então da ajuda do povo, da população, e trabalham às vezes dentro de uma escassez mesmo, né? Então é uma coisa assim que já vem de muito tempo, e é muito interessante também a gente estar pensando que eles trabalhavam o tempo inteiro, mas que a preocupação maior ali era da palavra de Jesus. Tanto que quando Paulo também vai à comunidade da Casa do Caminho a pedido de Simão, porque Jerusalém, a Casa do Caminho, passava por outros tipos de dificuldade, quando Paulo chega lá, ele se espanta, porque ele vê que a casa nossa, estava toda modificada, e que tinha muitos doentes, e que tinha muita gente pedindo, e o trabalho estava muito grande. Então ele fica por ali, ele fica meio espantado. E quando ele volta para Antioquia, ele fala para Barnabé, ele fala assim, Barnabé, eu fico muito preocupado de saber que a mensagem do Cristo, se continuar desse jeito,
vai morrer. Ela será sufocada por conta dos preconceitos e por conta dos dogmatismos de então. Porque ele fala assim que enquanto ficava se preocupando muito em fazer só a assistência, só a caridade, esquecia-se então da palavra. E é essa preocupação que o apóstolo Pedro, né, na verdade fala aqui, olha, que o tempo que ele ficava gastando servindo às mesas, ele não teria tempo para falar sobre a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus, não é, Antônio? Exato, eles tinham esse trabalho da cura dos enfermos, da divulgação do trabalho do Cristo, da Boa Nova, e sem contar da dificuldade natural de você criar uma comunidade onde uma ideia central, que é a ideia do Cristo, um espírito que tem um adiantamento imensurável que nós não conseguimos nem medir, por sua evolução, por esse espírito ser comparado a Deus. Então, quando ele se retira, que ele voltou na ressurreição e dá todo o suporte aos apóstolos, e eles voltam ao trabalho, logicamente que eles iam ter dificuldade de criar essa comunidade. Todos têm essa ideia comum. E precisava daqueles para trabalhar na organização. E inclusive o Estevão vai ser um desses que ele chega, né, nesses momentos, na obra Paulo e Estevão, que foi citada. E também, como a Michela bem explicou sobre o Estevão, ele é convidado para ser essa liderança junto com outros homens, para organizar esses trabalhos mais materiais dentro da comunidade, que era recolher o material, recolher os pertences que eram doados pelos integrantes da comunidade e que seriam posteriormente divididos de forma comum a cada um e em partes iguais, para que ninguém passasse mais necessidade. É uma dificuldade natural. E Pedro, ele tinha o trabalho, que era o trabalho mais voltado para o lado espiritual, que era a cura dos enfermos, que era a divulgação da palavra, que era estar na rua divulgando a Boa Nova, para que de fato não fosse esquecida, e que mais tarde, como nós já conhecemos essa história, ela vai ser trabalhada por Paulo. A divulgação da Boa Nova vai ser trabalhada por Paulo, por Lucas, que vai vir também junto, e vai surgindo esses escritos que se perpetuam até os dias de hoje, que são os livros da nossa Bíblia Sagrada, que está aí para nós, para nos relembrar as leis de Deus, que de fato mesmo a lei de Deus está escrita em nossa consciência, onde jamais vai se perder, está conosco. Ali, essa preocupação era natural dos homens, em manter escrito e manter essas ideias vindouras, mesmo com todas as dificuldades que teve, das deturpações, das modificações de forma impositiva, pelo dogmatismo, como você citou, pelos preconceitos nossos, em virtude do nosso orgulho, da nossa vaidade, que queríamos sempre estar no comando, e usando as ideias de Jesus, nós equivocadamente achávamos que essas ideias nos faríamos líderes. E Jesus mostrou para nós a sua liderança natural, na sua liderança natural, que a sua lei, a sua vontade era fazer a vontade de Deus, e a sua lei é o amor. O amor por todos nós, indistintamente, sem credo religioso nenhum, para que todos nós, de fato, nos tornássemos uma comunidade no planeta. É difícil? É difícil. Isso aí é uma coisa que demanda milhares de anos, milhões de anos. E isso faz parte da evolução de cada um.
façamos a nossa parte. Mudemos o nosso interior. Façamos a nossa mudança interna, nos reformando, nos tornando pessoas melhores. Construindo essa paz íntima para que isso chegue aos outros através dos nossos atos, da nossa atitude diária. É isso aí. Bem isso. Então, continuando, quando o Paulo volta então para Antioquia, ele está conversando com Barnabé, ele diz assim ainda para Barnabé: Barnabé, corpos enfermos, corpos necessitados sempre existiram e sempre existirão na tarefa cristã. O auxílio material não deve ser negligenciado, é importante, mas em primeiro lugar, Barnabé, deve estar a iluminação do Espírito. Então nós vemos que quando Pedro se preocupa aqui, o apóstolo se preocupa aqui e não perder tempo servindo mesmo, mas em iluminar corações, né? Iluminar espírito, ele está coberto de razão, porque essa é a nossa função. E nós, né, que estamos dentro de algum segmento religioso, a gente tem que se preocupar sim com a necessidade alheia, mas nós nunca devemos descuidar dos ensinamentos religiosos, né? Da iluminação do Espírito. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que a gente está estudando e se esforçando, né? Nós vamos... Teca, acrescentando, né? Tu falaste aí da iluminação do Espírito, né? Que o Paulo aprendeu com Estevão, essa serenidade toda, né? E ele descobriu que qualquer coisa, qualquer dificuldade, Estevão transformava ela em doçura, em tranquilidade, porque ele tinha esse desenvolvimento moral. Ele tinha essa fortaleza espiritual, né? Esse ser iluminado que ele era. Estevão, né? Gente, olha, tem tanta coisa ainda, tinha tanta coisa que falar, mas o nosso tempo esgotou, não dá mais. Então, né, mas a gente vai continuar falando sobre isso ainda, porque nos próximos capítulos ainda vai entrar muito Estevão, Paulo, né? E a gente vai continuar desenvolvendo ainda esse assunto. A gente vai se despedir agora de vocês, né? E depois a gente vai ficar com a mensagem do Zé Antônio, que ele vai falar sobre um desencarne precoce. Mas a gente deseja a todos um domingo de muita paz, muita luz e uma semana também muito abençoada a todos. É isso aí, agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo a comunidade, os ouvintes da Rádio Londrina, e que essa paz que nos traz as lembranças da vida e dos atos dos apóstolos possa nos inspirar todos nós a iluminar os nossos corações e nos transformar em pessoas melhores, para podermos participar da nossa comunidade ativamente, levando a nossa própria luz, iluminada por Jesus. Deus abençoe a todos, um bom domingo. Bom domingo, fiquem com Deus. Olá, amigos. No Mensagens do Além de hoje, nós vamos ler uma mensagem muito confortadora de uma criança de 7 anos, filha de um anestesiologista de Goiânia, desencarnada em 1976 aos 7 anos, por um acidente com fogo dentro de casa, onde várias pessoas se queimaram, o próprio pai se queimou e ele desencarnou. Então, quando eles vão em Uberaba e recebem essa mensagem dessa criança através de Chico, uma mensagem muito confortadora, vocês vão ver a alegria de ouvir o filho falando com 7 aninhos, um menininho chamado Maurício, dizendo para os pais da vida nova que ele está vivendo. Então vamos ouvir. O título que o autor do livro, Elias Barbosa, do livro Enxugando Lágrimas, editado pela IDE de Araras, né? Ele chama Mamãe. Aqui temos jardins, escolas, parques e flores. Olha que bonito, né? Vamos ouvir a mensagem dessa criança. Minha querida mamãe, querido papai, abençoe-me. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai,
Vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor que desde minhas melhoras eu quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites: meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você faz. Fale, meu filhinho, comigo o que existe e fale depressa para que eu e seu pai consigamos viver. Ele que está comentando com a mãe que ouve ela toda noite falar para ele vir testemunhar, né, que está vivo. Isso, mãezinha, eu ouço de seu coração em nossa casa na rua 28. Então agora o Chico começa ele escreve através do Chico o endereço deles, que o Chico não podia saber, que era na rua 128, número 20. Então ele diz assim: isso, mãezinha, eu ouço do seu querido coração em nossa casa da rua 128, quando há silêncio bastante para receber a presença de nossas lembranças. Estou sempre que posso, desde que comecei a melhorar lá no número 20, então daí ele dá o número da casa, para confirmar que é ele mesmo, né? Recordando com as suas recordações. Pai, por que o senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Tenha fé em Deus, meu pai querido, e não se culpe por desejar colocar mais conforto em nossa casa. Aquela luz que se apagou e a vela que eu acendi chegavam de longe. E continua a mensagem. Aqui temos muitas aulas. Eu não sei explicar como os professores daqui explicam, mas eu fiquei sabendo que todo sofrimento que nós não provocamos é resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos. Você vê, ele tem 7 anos, esse espírito, mas é um espírito milenar. E ele tem a autorização para, através dessa mensagem, dizer que os seus orientadores já informaram que ele está colhendo, se reajustando perante as leis em função das leis de causa e efeito. Ele está ali se libertando de um débito, né? Então ele diz, é o resultado do sofrimento que já causamos em outros tempos. Não tenho meios de esclarecer isso, mas os amigos nossos aqui são muitos e todos me auxiliam esclarecendo. Mamãe, quando as queimaduras ficaram profundas, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido. Eu lembro-me que papai estava assustado, querendo colocar a gente fora de perigo. Mas isso para o seu filho não seria possível. Mas no hospital eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Que ele queria ver o pai, porque o pai era anestesista, né? Cuidando dele. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste, até que num certo momento, que eu não sei precisar, eu senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas das queimaduras ainda doíam, mas eu estava diferente. Eu estava num colo de mãe, tão acolhedor, e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho, que eu pensei ter obtido alta e que estava em casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia, mas o semblante de alguém que não era a senhora se abeirou do meu rosto e uns lábios de bondade, parecendo com os seus, me beijaram. Não tenha medo, meu filho, eu sou a vovó Alexandrina no lugar da sua mãe. Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte. E havia lutado tanto com o corpo antigo que me entreguei de novo ao descanso. Acordei numa escola hospital, com os seus e com os chamados de papai. Você vê como a nossa aflição aqui na Terra não para de ficar evocando os espíritos que estão desencarnados, principalmente os que estão desencarnando, porque a desencarnação é um processo demorado. Ela não se dá de uma hora para outra. Ela não é assim, morre o corpo, o espírito está livre. Isso a gente estuda com tanta propriedade, o Espiritismo nos apresenta. É preciso compreender que a desencarnação pode demorar dias e que é nosso dever ajudarmos, já que não podemos evitar o fato, a fatalidade, nós temos que ajudar o espírito, pedindo a ele que confie em Deus e suas leis, que a vida continua. Por isso que é importante
nós confiarmos em Deus, sabemos que a vida continua, termos fé embora a dor pungente do momento da separação, mas dói muito. Você veja que acordei numa escola, hospital com os seus e com os chamados do papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e eu fiz força. Médicos me assistiram no mundo espiritual. Eram outras vezes os médicos sem ser o meu pai. Um deles, que se dá a conhecer por Dr. Paulo Roça, tinha sido um pediatra lá em Goiânia. Me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José. E o nosso amigo José Fernandes Valente, que me serviu de enfermeiro com outras pessoas boas. Quer dizer, o que não faltou foi amparo para esse menininho no mundo espiritual, o que revela que ele tinha merecimentos. Não era um espírito qualquer, embora fosse uma criança, ele não era um anjo por ser uma criança. Ele era credor daquele socorro pelos créditos que ele já trazia de outras existências. Se ele estava quitando um débito, provavelmente já fosse um dos seus últimos, a fim de viver livre para o futuro, para a felicidade que todos buscamos. São tantas, falando dessas pessoas boas, ele diz assim: são tantas que eu nem sei, mas posso dizer à senhora, meu pai, que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre, o Monsenhor Pitaluga, me prestam muitos serviços. Monsenhor Pitaluga me falou das preces da vovó Augusta e do vovô Zico, e dos meus avós e parentes, todos que pediam a Deus por nós. Quer dizer, eles ainda vinham trazer recados para ele, né? A senhora, mãezinha, e você, papai, não se esqueçam de que temos muito a trabalhar pela Janine e pelo nosso Wagner. Os amigos que fiz aqui, dentre eles o Isídio, o seu Cacildo, o Henrique da Dona Augustinha, estão me auxiliando a escrever. Veja quantos nomes, através da mediunidade Chico, aquele espírito daquela criança passa para confirmar que ele é o Mauríciozinho, o filho deles, né? Então ele disse assim: mamãe, aqui temos jardins, escolas, parques e flores, e deu o título, né, para essa mensagem que foi escolhido pelo Elias Barbosa. Muitos diálogos com professores de música, mas sentimos muita falta dos nossos pais que ficam no mundo. E aí ele vai concluindo a mensagem dizendo assim: tenho companheiros bons, com quem encontro muitas distrações, mas o esquecimento daqueles que amamos não existe. Você não entra numa outra vida se desvinculando da que passou. Ao contrário, você está aprisionado pelo coração aos vínculos que você tem, aos bons e naturalmente aos negativos. Mas aqui familiar normalmente aos bons, sentimentos de amor, de apego, né? A saudade é uma espécie de ímã do coração, diz Maurício. Tenho dias em meu espírito, parece uma peça traída para nossa casa, então eu sou levado até lá para aliviar-me. É como um imã, é a sintonia, né? É a lei da atração pela sintonia. Conto isso, mas não é para chorarem. Tudo já passou. Agora eles, os professores, me deixam escrever com confiança. Não devo escrever nada que aumente o sofrimento de meus pais e irmãos queridos. Mamãe, sabe o que eu tenho pedido a Deus? Tenho pedido para que a fé venha morar em seu coração, como sendo uma estrela no céu, porque o seu carinho é o céu para nós. Não deixe nossa casa triste, faça nossas músicas, mamãe. Elas serão preces pela felicidade de seu filho, e sempre que puder, eu escreverei. Quero dizer à senhora e ao papai que o tio Antônio e o tio Godofredo são dois amigos muito legais para mim. Agora é o momento de parar. Mas carta com saudade parece corpo com o coração batendo incessantemente. O coração não para, nem quando se dorme no mundo. E a saudade para mim é isto que eu estou falando. É o relógio por dentro que marca tempo constante da nossa ligação e do nosso amor. Papai, receba um beijo na testa com a alegria de havermos vencido a prova da cola incendiada. E você, mamãe, guarde como sempre
todo o coração do seu filho e seu companheiro de sempre, Maurício. Essa é a mensagem confortadora, amorosa, cheia de informações e de elucidações sobre a vida depois da morte. Confiemos em Deus. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.